Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para dar continuidade à série de vídeos que está relatando a história da má formação que Davi, meu filho de 3 anos, tem. Queria agradecer muito a todos aqueles que já assistiram o primeiro vídeo. Eu recebi vários recados e isso é muito bom porque a gente tem a certeza de que o que a gente está fazendo é algo para o bem, né? Que muitas pessoas deixaram um recadinho lá dizendo, né, sobre o vídeo e a gente fica feliz de poder ajudar alguém fazendo isso. E no primeiro vídeo eu falei sobre como eu descobri a má formação dele, né, que foi na nossa ultrassom de 22 semanas, que é a ultrassom morfológica. E então, depois, logo que eu descobri, naquele dia mesmo, eu fui trabalhar, né? Não sei como eu consegui fazer isso, mas eu fui trabalhar. E no outro dia eu me lembro que eu não consegui trabalhar porque eu só fiquei pensando naquilo. E eu me lembro que eu tinha um chefe na época que me ajudou muito, uma pessoa muito especial também pra gente, pra nossa família, né? Que é o Décio. Ele compreendeu exatamente o que estava acontecendo, estava passando, ficou até bem preocupado na época. Eu quero até mandar um abraço para ele, que agora ele está no sul, né, tá morando no sul, mas foi uma pessoa que me abençoou muito e eu vou falar isso um pouco para frente também. E então, aquele dia eu fiquei pensando, como eu vou fazer para descobrir como é o tratamento, o que eu vou fazer a partir de agora, porque a gente ficou um pouco perdido. E aí eu fui para a internet procurar o que seria o pé torto congênito, e aí eu descobri que é uma má formação, que ela pode acontecer de forma hereditária, né, ou não. E acontece, a cada 1000 crianças, uma tem essa má formação. E até onde nós sabemos, na família de Ebinho e nem na minha família, não existe ninguém com esse tipo de má formação, até onde nós sabemos. E então veio Davi, né, com essa má formação. E aí eu lembro que eu marquei a consulta com a minha obstetra, que estava me acompanhando, doutora Adriana Zucoloto, também uma bênção na nossa vida, uma pessoa, uma profissional assim, que além de médica, transmite uma paz, uma segurança. E ela ali nos orientou, disse pra gente ficar tranquilo, que era uma má formação, que tinha cura, que ia dar tudo certo, e nos orientou o que fazer. Ela foi bem clara em dizer, olha, existe um tratamento, e o ideal é que vocês procurem um médico antes dele nascer, para vocês já pegarem todas as instruções, tudo aquilo que vocês precisam fazer quando ele nascer, para vocês ficarem preparados. E assim nós fizemos. Eu me lembro que na época eu participei de um grupo de mães, eu achei no Facebook uma página, e existe também no Instagram uma página que fala somente sobre essa má formação do pé torto congênito. E na época eu fui adicionada a um grupo de mães, e esse grupo de mães me ajudou muito. Então eu tive que escolher também qual profissional que iria tratar o meu filho. E eu me lembro que na época eu tinha, ainda tenho, né? Eu tinha um plano de saúde e existia um profissional que foi indicado por essas mães que fazia o tratamento pelo plano de saúde. Então eu resolvi marcar uma consulta com ele e com o profissional que a doutora Adriana havia indicado, que é a referência no estado para a parte de pé torto congênito, e eu consultei nos dois. Eu me lembro que o médico particular também, um médico muito bom, não vou citar nome aqui porque não vem ao caso, mas ele me explicou todo o tratamento, como seria. Só que, como a gente depende de um plano de saúde, os atendimentos são feitos onde o plano de saúde atende. Então eu lembro que na época eu teria que ir para um hospital
teria que ficar naquele dia, né, na fila de espera, porque várias crianças estariam ali também. Depois eu vou explicar como que vai ser o tratamento, né? E isso com dias de vida. E eu confesso que eu fiquei bem receosa, porque eu não sabia como seria, né, quando ele nascesse. E então eu fui nesse médico particular. Eu me lembro que essa história é até um pouco engraçada. Algumas pessoas até já sabem, porque eu já contei. Eu liguei pro consultório, um profissional que só atende particular. E eu marquei uma consulta. Eu me lembro que eu estava com 7 meses já de gestação. E eu nunca tive uma barriga muito grande, eu não engordei muito, porque eu passei muito mal no início da gestação, muito enjoo. Então, às vezes alguém olhava pra mim e nem falava realmente que eu estava grávida, dependendo da blusa que eu vestisse. E eu me lembro que eu marquei essa consulta e fui até esse profissional. E quando eu cheguei lá, a recepcionista me chamou, falou que eu poderia entrar, estava eu e meu marido, e a gente entrou. E eu me lembro que na hora que eu abri a porta, ele olhou e falou assim: ué, cadê a criança chamada Franciane? Porque eu marquei a consulta no meu nome. E então eu falei: não, doutor, a paciente sou eu. Aí ele olhou pra mim e falou assim: você? Porque ele é ortopedista de criança, né? Não de adulto. Eu falei: é, doutor, eu tô grávida. Ele: você tá grávida? Eu falei: tô, doutor, a barriga não tá muito grande não, mas eu tô grávida. E então eu me lembro que eu sentei, contei toda a história pra ele, disse o resultado da ultrassom, ele olhou o ultrassom, só que ele falou: olha, realmente existe essa malformação, que é algo que a gente só pode confirmar quando nascer, porque existem crianças que também ficam com o pé assim dentro da barriga por conta da postura, então pode ser postural, que aí não precisa de tratamento. Quando ele nasce vai voltando ao normal, mas a gente só vai saber quando nascer. Então eu não posso afirmar nada, tanto que no exame também diz, né? Não afirma, diz que é uma suspeita. Mas mesmo assim ele me explicou todo o tratamento, me disse que o tratamento seria no consultório dele, que apenas a cirurgia que Davi foi submetido seria no hospital, mas todo o resto do tratamento seria no consultório dele. Então, qual seria o tratamento? Para vocês terem noção do porquê que então eu acabei escolhendo fazer com um profissional particular. Ele iria colocar a princípio 8 gessos nas 2 pernas, né? Esse gesso na verdade era na perna toda mesmo. E então, depois desses 8 gessos, o pé dele ficaria como se fosse um pé de Barbie, um pé com a ponta para baixo, assim. E então ele teria que dar um pique no tendão para poder o pé dele voltar. E essa seria a cirurgia que ele teria que fazer depois de 8 semanas de gesso. E depois da cirurgia teria que colocar um gesso de novo. E esse gesso, depois desse gesso, ele colocaria uma órtese. E essa órtese ele teria que usar até os 4 anos de idade, com uma quantidade de horas por dia. A princípio seriam 24 horas, quer dizer, 24 porque ele só tirava para tomar banho, né? Mas eu não vou entrar muito em detalhe no tratamento, porque eu vou fazer um outro vídeo explicando direitinho sobre isso. E então ele explicou que antigamente esse tipo de tratamento era cirúrgico e aí corria vários riscos, porque o pé ainda era muito pequenininho, poderia cortar alguma coisa no pé que depois iria prejudicar a criança. Era uma cirurgia muito perigosa. E então um médico chamado Ponseti desenvolveu esse tratamento através de gesso. Porém, o tendão, ele tem memória, né, o que ele diz.
Então, como ele foi formado de um jeito, ele fica tentando voltar para o lugar que ele foi formado. Por isso que o Davi usa órtese até hoje, e eu ainda tenho que voltar nele para ver, porque a gente faz a consulta de ano em ano, e para justamente quando esse tendão tentar voltar para o lugar, ele não voltar, porque ele está com a órtese. E aí nós chegamos em casa, o tratamento não seria um tratamento barato. Eu me lembro que era um dinheiro que a gente não tinha. Na época a gente não tinha esse dinheiro, mas nós colocamos diante de Deus. A gente sempre orou primeiro por ele, antes dele vir. E depois que a gente descobriu que a gente estava grávida, a gente continuou orando pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento. E então, quando a gente descobriu essa malformação, a gente orou para Deus nos sustentar. E, gente, Deus nos sustentou. Eu vou contar isso também. Esse é um testemunho que eu preciso dar. Muito, muito maravilhoso. E eu choro porque, primeiro, que eu sou chorona mesmo. E segundo, porque relembrar essas coisas não é fácil. Eu tenho plena convicção do quanto Deus já fez por nós até aqui. Mas, quando a gente relembra essas coisas, Deus vem e trata muita coisa na vida da gente de novo. Nos mostra quanta coisa Ele já fez de bom pra gente. Traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Isso é bom. E então nós optamos por fazer o tratamento particular. E a partir daí, nós colocamos diante de Deus o tratamento dele, a nossa situação financeira, a nossa situação psicológica, pra gente conseguir enfrentar, porque toda mãe sabe que ganhar um filho, né, quando a gente ganha um filho, não é fácil, né? Aquele primeiro mês, aqueles 3 primeiros meses são meses de muita adaptação. E de acordo com o Dr. Akio, que foi o médico que cuidou do meu filho, que cuida até hoje com muito carinho, né? Ele disse que o tratamento começaria assim que o umbigo caísse. Então o tratamento dele começou com 13 dias de vida. Então vocês podem imaginar, né? Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. E com esse vídeo aqui, o que eu queria deixar de mensagem é que é muito importante a gente pesquisar as coisas, a gente entender primeiro, para não se desesperar. Não estou dizendo que isso foi fácil pra gente, não foi. Não foi nada fácil, mas a gente conseguiu superar, primeiro confiando em Deus, que é o principal, e segundo, procurando profissionais, se inteirando do assunto, porque não adianta a gente se desesperar, né, e simplesmente fechar os olhos e deixar acontecer. A gente precisa se informar. E eu confesso para vocês que se eu descobrisse isso quando eu ganhasse Davi, lá na hora do parto, realmente eu não sei qual seria a minha reação. Então Deus foi muito maravilhoso em ter me mostrado isso antes de Davi nascer, porque a gente conseguiu se preparar. E aí
Eu agradeço muito a doutora Adriana, que foi uma bênção na nossa vida, nos orientou, nos acalmou, nos deixou muito tranquilos, porque você via que o que ela estava falando realmente era o que ia acontecer, e foi o que aconteceu, né? Foi um período bem difícil o tratamento dele. Hoje eu digo que é um pouco mais leve, né? Porque teve que se tornar leve para que fosse leve para ele também. Então, o que eu quero deixar de mensagem nesse vídeo é isso. E outra coisa, quando a gente descobriu, a gente não saiu falando para todo mundo. Não por vergonha nenhuma, porque a gente estava muito certo do que era já, do que ia acontecer. Poucas pessoas da nossa família sabiam, da família. Uma grande parte da família ficou sabendo um mês antes dele nascer. Poucos amigos sabiam, mas é porque nesse momento, infelizmente, existem muitas pessoas que falam que não precisa, que a gente não precisa. Já é um momento que não é muito fácil, e aí o quanto a gente puder se preservar é melhor. A gente não precisa ficar anunciando para todo mundo saber que o meu filho vai nascer, ele tem uma formação, não. Eu estava feliz do mesmo jeito, porque ele tinha saúde, eu sabia disso, que ele tinha saúde, e eu e meu marido, a gente estava confiante de que ele ia nascer, ele ia fazer um tratamento e tudo ia correr bem, tá bom? Então, eu quero agradecer a vocês mais uma vez, vocês que estão aí, que assistiram esse vídeo, e no próximo vídeo eu vou contar um pouco de como foi o início do tratamento dele até a cirurgia, tá bom? Fiquem com Deus e um grande beijo.